Vamos lá, pessoal, vamos continuar falando sobre modularização. Certo, nesse exercício que eu vou trazer agora, esse primeiro, ele é muito próximo do que nós fizemos no outro vídeo, certo? Bem simples também, só que eu contextualizei ele, para que a gente possa ir assim, aumentando a dificuldade de maneira gradual até chegar em um ponto que vocês vão perceber o quão é importante e o quão é assim, praticamente necessário trabalhar com a modularização, certo? Com o conceito de modularização. Então vamos lá, bora direto para o código para não perder muito tempo. Vamos lá, deixa eu trocar de tela aqui e aqui estamos. Então, como eu falei, nós temos aqui neste caso, como eu falei, o primeiro que é bem simples e bem parecido com o outro, todo o programa construído no módulo principal. Tem uma interação com o usuário, certo? Variáveis criadas, tem aqui 4 variáveis do tipo float. Nesse começo aqui do código, eu tenho a interação com o usuário, eu solicito que o usuário informe a primeira, a segunda e a terceira nota de um estudante. Aqui eu faço um processamento da média e depois eu mostro a média do estudante somente com 2 casas decimais. Então vamos lá, vou compilar aqui para mostrar a vocês. Pronto, deixa eu ver se apareceu tudo certinho aqui, tudo certo, vamos lá. Tranquilos aqui, então, sei lá, o estudante tirou 8, depois vacilou, tirou 5, se esforçou mais, tirou 7, perdão. A média final dele 6,66. Essa é a média do estudante. Deixa eu fechar aqui. Então tá, seguindo a linha de raciocínio que nós fizemos, o que é que eu faria? Eu deslocaria esse processamento, certo, para uma função secundária, beleza? Então é basicamente isso que vai estar no outro código que eu vou mostrar aqui, só que de uma maneira um pouquinho mais rebuscada, certo? Note que nesse segundo código que eu vou mostrar, eu já tenho aqui a possibilidade de calcular, de pedir para o usuário informar a nota de toda uma turma inteira, e calculando e perguntando se ainda tem mais estudantes para calcular a média, certo? Então vamos lá, bora trocar de cena de novo aqui para voltar para a nossa ferramenta. Então estou aqui com outro exemplo, deixa eu pegar ele aqui, trocando de cena, pronto. Então nesse segundo código aqui, o que é que nós temos, né? Nós temos as mesmas variáveis, uma variável inteira a mais, chamei de resposta, e um loop de repetição do tipo do while. O que é que vai acontecer aqui, ó? Eu entro no loop de repetição e faço o que? Eu peço para o usuário informar as 3 notas do estudante, calculo a média, informo a média do estudante e verifico se o estudante, se você quer continuar, o usuário quer continuar a processar. Então eu vou fazer a mesma lógica lá do outro exercício. Eu vou construir aqui uma outra função, só que essa função aqui é do tipo float, certo? Eu vou colocar o nome calcular média. Nessa função aqui, eu vou trazer esse processamento para cá. Eu tenho 3 valores, eu vou copiar e colar para agilizar aqui, ó. A gente ganha um pouquinho de tempo, o vídeo não ficar longo. Então aqui, ó, float, tipo float, valor 1, nem precisava copiar, vou ganhar aqui, ó. Valor 2, valor 3, e mais uma vez eu vou fazer questão de colocar nomes diferentes para quando a gente for tratar de escopo de variável ficar mais fácil ainda de ver. Então eu tenho aqui a função calcular média, que vai receber 3 parâmetros. Eu vou mais uma vez aqui criar uma variável local, float res de resultado, e resultado vai retornar aqui, ó, a média do estudante, exatamente o que está aqui, ó, certo? Então aqui, ó, primeira, a segunda, a terceira, vou renomear aqui 3, dividir tudo isso aqui por 3, dividido por 3, certo? E eu vou retornar return res, certo? Eu vou fazer a chamada
da função, como eu fiz lá no primeiro exercício, certo? Qualquer dúvida, volta lá no primeiro exercício, vou fazer a chamada, calcular média, passando o primeiro valor, a primeira nota informada, perdão, a segunda nota informada e a terceira nota informada, certo? Calcular média faz todo o cálculo necessário, retorna a variável res, que contém a média aritmética, e aqui apresenta o valor, certo? Eu vou compilar para todo mundo ver. Notem, em um primeiro momento eu estou aqui dentro da função principal, o código, o cálculo, perdão, o processamento é feito na função secundária, depois eu retorno para a função principal e executo e apresento o processamento, certo? Então, sei lá, de novo, 8, 9 e 5, média 7.3, deseja continuar, se eu colocar sim, pergunto novamente, né? 8, 5, 6, deseja continuar, não, terminou o processamento, certo? Muito, assim, muito parecido, o que mudou foi somente o contexto, né? Coloquei aqui um contexto um pouquinho mais específico para exemplificar melhor, certo? Eu vou trocar agora aqui, vou voltar para a ferramenta, vou pegar um código um pouquinho maior, um pouquinho mais elaborado, para você ver que a gente aumenta um pouco a complexidade, torna o aplicativo, né, a aplicação um pouquinho mais rebuscada, e aí você começa a perceber que você precisa modularizar. Neste outro exemplo que eu vou colocar aqui agora, eu vou ter um contexto um pouco diferente, certo? Agora eu posso ter diferentes turmas, as turmas podem ter diferentes números de estudantes, certo? Eu vou ter uma turma, cada turma tem um número diferente de estudantes, eu posso escolher fazer a média aritmética ou a média ponderada da turma inteira. Então note que eu já tenho um pouquinho mais de requisitos, um pouquinho mais de, vamos chamar assim, de complexidade no meu problema, certo? E aí você vai perceber que é muito melhor trabalhar de forma modularizada. Bora voltar lá para o código, agora eu vou aparecer um pouquinho aqui, deixa eu trazer aqui um código um pouquinho mais elaborado para a gente perceber a necessidade. Então logo de cara eu estou aqui na função main, e ela não tem quase nada. Notem, deixa eu voltar aqui para chamar a atenção de vocês. Assim, eu disse que é mais elaborado, e ele é mesmo, mas note que a função principal está bem simples, nem tem muitos requisitos. Na função principal eu fiz somente 2 chamadas, certo? Então assim, eu nem fiz uma interação grande com o usuário, nem coloquei muitas coisas, nem fiz muitos requisitos. Eu só tentei deixar a função principal bem enxuta para vocês perceberem a necessidade, a possibilidade de reaproveitamento de código, as sucessivas chamadas que eu posso fazer de um módulo para outro, tanto do principal para um secundário e também de um secundário para outro secundário. Daqui a pouco você vai ficar um pouquinho mais claro, bora voltar lá para o código, então vamos lá. Notem, no módulo principal eu tenho uma chamada para a função secundária processar turma. E aqui tem uma coisa bem interessante, ó. Notem que a função processar turma, ela tem um retorno void. Ela não retorna um valor, nem uso aqui, ó, a palavra reservada return. Por quê? Porque, como eu disse, né, na linguagem C, tudo é função. Você tem uma função que retorna um inteiro, você tem funções que retorna float, você tem função que retorna char, e eu tenho uma função que retorna nada. É assim, uma função que eu quero que, sei lá, é uma espécie de, entre aspas, como se fosse uma procedure, uma função que não retorna nenhum valor. Eu vou aglomerar naquela função um grupo de chamadas, um grupo de funcionalidades que eu não preciso que tenha um retorno para mim, certo? É literalmente o caso dessa função processar turma. Deixa eu trocar de novo aqui, ó. Olha lá, a função processar turma não tem retorno, certo? Eu passo o parâmetro que é a turma, que nesse caso aqui é inf010. Eu passo um parâmetro que é a quantidade de estudantes, eu coloquei aqui de maneira simbólica somente 3, e o tipo de média que eu vou fazer. Eu tenho 2 possibilidades, eu posso fazer a média aritmética, que é do tipo 1, e a média aritmética, a média ponderada, que é do tipo 2, certo? Então, notem aqui, ó, eu tenho no módulo principal, fazendo a chamada para o módulo secundário processar a turma. Então, o módulo secundário processar a turma recebe o nome da turma, né? Recebe também o número de estudantes e o tipo de média.
eu criei aqui, ó, variáveis locais, certo? E aqui eu começo a fazer interação com o usuário. Mostro lá a turma que eu estou processando, certo? E começo a interagir com os usuários, né, com os estudantes, pedindo para eles informarem a nota. Como são 3 estudantes, né, nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu criei um contador que começa com 1 e vai dentro desse loop de repetição, ó, solicita as notas do estudante, calcula a média. Note que aqui eu fiz uma outra chamada. Eu passo para a função calcular média as 3 notas informadas e o tipo de média, que nesse caso aqui, ó, vai ser o tipo de média se for 1, se for o tipo de média 1, ó, nesse caso aqui que chegou por aqui, ó, chegou por parâmetro, se for o tipo de média 1, vai ser a média aritmética. Se for o tipo de média 2, vai ser a média ponderada. Então, que notem, do módulo principal, eu faço uma chamada para o módulo secundário processar turma. Venho para cá, do módulo secundário processar turma, eu faço uma chamada para outro módulo secundário calcular média. Nesse calcular média aqui, ó, eu recebo os valores e o tipo de média. Se for do tipo 1, calculo a média aritmética. Se for do tipo 2, calculo a média ponderada. E aqui eu quero conversar com vocês algo bem importante. Notem, se eu quiser fazer qualquer tipo de modificação, atualização ou até expandir o conceito de calcular média, eu não vou precisar trabalhar em diversos pontos do código. Eu vou trabalhar somente naquele módulo. Essa é a grande vantagem de trabalhar com o conceito de modularização. A manutenção fica mais pontual, mais fácil, mais simples, porque você vai trabalhar em um local só, em todas as chamadas e em diversas outras partes do código, diversos outros momentos do código, espaços, eu posso fazer uma chamada para essa função. Como eu alterei no módulo, todas as chamadas já vão trabalhar com o conceito atualizado. Então notem, se eu trocar de tela aqui de novo, se eu quiser, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei peso 1, 2 e 3, o peso 2, o peso 3 e o peso 5, certo? Porque eu só estou considerando aqui, ó, ou a média é aritmética ou a média ponderada. Mas se eu quiser trabalhar um outro tipo de média, por exemplo, se eu quiser considerar a maior nota como média, certo? Eu tenho essa possibilidade também. Eu posso trabalhar com a média ponderada ou posso trabalhar com outros pesos. Eu posso trabalhar com o conceito de maior nota. O estudante faz 3 avaliações e a maior nota é a que prevalece como a média dele. E por aí vai. Então, assim, toda vez que eu atualizar o conceito aqui de média, mantendo a mesma chamada, eu não vou precisar fazer alteração nenhuma em outra parte do código, certo? Isso eu estou falando especificamente aqui do conceito de calcular média, mas eu posso trazer esse conceito para cá também, ó. Eu estou no processar turma. Notem que aqui, o que é que eu faço aqui no processar turma? Basicamente eu estou informando aqui em cima o nome da turma que eu estou processando, certo? Que eu estou trabalhando agora as notas. Eu peço aqui para o usuário informar a nota de cada estudante, as notas de cada estudante e calcula a média. Então, por exemplo, se eu quiser adicionar uma coisa aqui, eu quero verificar se com base na média, qual é a quantidade do score do estudante, qual é o score do estudante para aquela disciplina, quantos scores ele vai ganhar. Se eu quero, por exemplo, verificar se ele foi aprovado ou não, se eu quero, por exemplo, verificar qual é a pontuação dele com base nos outros estudantes. Tudo eu posso fazer adicionando módulos, eu estou adicionando mais regras de negócio, não modifiquei nada aqui, certo? Eu continuo fazendo a chamada para processar turma, passando esses parâmetros, e aqui eu adiciono mais requisitos. Não modifico nada aqui, porque esse trecho de código diz respeito a esse módulo aqui, ele diz respeito somente ao processamento, ao calcular média. Então assim, eu teria que criar um outro módulo para para verificar se ele foi aprovado, um outro módulo para verificar se o score do estudante, se eu quiser verificar qual é o ranking do estudante perante todos os outros estudantes da turma, para aí dizer quem tem direito de matricular primeiro ou não em uma turma, né? Assim, vamos imaginar que eu tenho aqui uma turma com 20 estudantes aprovados, mas na turma de banco de dados 1, banco de dados 2, tem somente 10 vagas para 20 estudantes.
certo? Quem é que vai se matricular? Os estudantes que têm o maior score, certo? Então, assim, como é que eu vou fazer essa organização? Claro, eu não conversei sobre isso ainda, a gente vai ter que implementar um conceito de vetores, ou então lista encadeada, que são cenas dos próximos capítulos, mas eu vou adicionar um módulo para organizar ou adicionar no vetor, ordenar o vetor, vou adicionar aqui um módulo para inserir na lista, retirar da lista, e por aí vai. Essa é a grande vantagem de trabalhar com o conceito de modularização. É aquela velha história de dividir para conquistar. Você cria diferentes módulos, cada módulo com a sua responsabilidade, cada módulo com a sua função, e quando você vai fazer alguma modificação, adicionar características, adicionar requisitos ou atualizar esses requisitos, basta trabalhar naquele módulo específico, certo? Esse era o grande objetivo desse vídeo, mostrar um exemplo mais concreto de como a gente precisa e como é interessante trabalhar, com os benefícios de trabalhar com a modularização, certo? Até o próximo vídeo, grande abraço, tchau!